Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. Eu quero começar o nosso programa sempre, agradecendo aos nossos apoiadores que estão aqui conosco desde o primeiro episódio. Zó Cervejaria e Lacute Pizzas. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e todas as gravações acontecem no Alma Studios. Se você gostou, quer participar, quer ser um atinado com a gente, se inscreve no YouTube, nos segue no Spotify e Apple Podcast, curte, compartilha e compartilha com todos os amigos, porque esse projeto é para chegar em todas as pessoas que estão ligadas à economia criativa. Aqui na tela tá aparecendo nosso QR Code que tá indo pro Instagram, então nos segue lá no Instagram. Lá a gente tá postando muitos recortes do que já estão acontecendo aqui. E hoje o nosso assunto é audiovisual e eu tô em casa hoje, porque as produções são todas feitas aqui no estúdio e tô com duas feras do audiovisual da região sul do Brasil, que é Bruno Panis. O Bruno, ele atua na área do audiovisual com foco em som direto, trilhas sonoras, desenho, edição e mixagem. Bruno. Som e áudio não são a mesma coisa. Eu não sei se eu... Teu arroba. Então corta essa parte. Arroba Bruno_Panis no Instagram. E o nosso segundo convidado hoje é o Felipe Schepp, diretor criativo e sócio da Mescla Filmes, atualmente mora em São Paulo, sendo uma extensão da empresa por lá. Atua no mercado com publicidade, coberturas de evento e gastronomia. Bom, não é sobre o seu equipamento, é sobre quem você é, o que você faz e a descoberta. Eu tô vivendo um momento assim e é sobre você, é sobre quem tu tá te descobrindo ser e não é sobre o que tu tem, o equipamento que tu tem. E aí o meu arroba é felipe.schepp. Esse episódio vai ser revelador. Aqui hoje vai ter coisa boa. Aqui do meu lado temos nosso co-host Daniel Cuca. Até o cinema mudo tinha áudio. @Cuca em comum. Acho que eu falei minha predileção um pouquinho. Eu vou até tomar um gole aqui, peraí. Tinha ou não tinha? Tinha. Não, é óbvio que tinha. O pianinho, né? Não tinha o cara que tocava. E até a gravação, porque gravar no cinema mudo não vai o som, mas tinha som na gravação. Tá, mas aí tu tá viajando. Foi demais, né? Tá, foi mal. Grandes centros te dão experiência, mas podem te engolir. Meu arroba é Alan Miguel Gonçalves e eu vou fazer alguns questionamentos abertos assim, daqui do audiovisual, mas o Cuca vai começar a primeira pergunta, já vou passar a bola pra ele, mas aqui é assim. Tem mercado pra todo mundo? Eu tenho uma câmera, por onde que eu começo? Qual câmera que eu compro? O mercado tá saturado ou não? Quanto que eu cobro? Como que eu faço pra cobrar? Eu preciso ter um microfone bom para gravar som direto? O que é som direto dentro de um mercado de criadores de conteúdo a todo tempo? Isso são algumas perguntas que a gente vai divagar hoje no nosso episódio aqui. E eu vou passar a bola hoje pro... Surpresa. Então tá. A gente vai falar de coisas bem focadas, mas então para começar eu queria fazer uma pergunta só para conhecer um pouco vocês melhor, tá? Eu quando era criança, eu brincava de audiovisual, assim. Eu tinha um tape deck, 2 tape deck, eu fazia rádio, eu gravava, né? Eu tinha uma câmera, eu fazia e produzia, eu escrevia e fazia as minhas coisas. E acabou que eu não fui exatamente pro mercado do audiovisual, né? Tem uma agência de publicidade que trabalhamos com isso, mas eu não produzo diretamente. Vocês tinham essas brincadeiras? Quais eram as brincadeiras de vocês de criança? Posso ir? Pode ir. Bom, eu gostava... Eu nunca fui para esse lado audiovisual. Quando eu era criança, eu falava que eu queria ser paleontólogo. Eu gostava muito de dinossauro. Conhecia todos os nomes de cada espécie, o que gostava, o que comia, o que fazia. Então, eu gostava muito desse lado, assim. Só que... eu fui começar a gostar do audiovisual depois com mais ou menos 21 anos, né? Que quando eu entrei pra faculdade.
Mas quando eu era criança, eu não imaginava isso. Gostava muito de ver filmes, né? Gostava de... brincava muito com bonecos e com carros e ficava imaginando. Eu era muito realista. Então, quando eu pegava, por exemplo, alguns bonequinhos, pegava alguma arminha, alguma coisa, pum, tirou, eu já rachava o braço do boneco. Pegava uma faca, queimava ele, fazia... Então, era bem realista nesse sentido da brincadeira. Mas eu nunca imaginei, assim... Efeitos práticos. Exato. Mas eu lembro de ter falado pra mim, eu queria ser paleontólogo, mas... Nesse sentido, assim, eu quero fazer isso. Eu não sabia, até os 21 anos. Muito bom. O que eu lembro é de ter curiosidade para descobrir o que tinha dentro dos brinquedos. E abria os brinquedos, aí desmontava eles e não sabia montar de volta. E aí eu ficava muito frustrado, né? Ficava brabo, assim, porque eles não voltavam a funcionar, né? Porque eu sabia desmontar, mas não sabia montar, né? E isso é o que eu mais lembro, assim, de bronca da minha mãe reclamando, tu ganhei esse carrinho ontem, e eu não sabia nem o princípio de uma chave, eu abria com a faca, assim, sabe? E aí queria ver como é que funcionava, e ligava uma pilha, e queria saber como é que o motorzinho funcionava, essas coisas assim. É o que eu lembro, assim, mais ou menos. E também lembro de assistir muito filme da Disney, aquela Bambi, as coisas que eu lembro de assistir. Até hoje, a mãe do Bambi, eu lembro, fico emocionado, né? Quando a mãe do Bambi que morreu, né? Então, uma grande mensagem ambientalista ali, né? Cara, eu já tentei fazer até uma mesa de som com uma caixa de sapato, uns jack, porque o meu sonho era ter uma mesa de som, que eu ia poder ligar um monte de coisa junto. Aí, tu imagina eu com 13, 14 anos, Sabe, eu me colocando lembrei... uns jack e soldando uns fios, que óbvio que foi uma merda, o negócio não tinha mínima. Eu não sou convidado, tá? Mas eu vou falar porque uma coisa que me marcou. Eu e os meus amigos de infância, a gente jogava futebol na rua, né? Óbvio. Mas o meu Dindo tinha uma fruteira e a gente pegava as caixas da fruteira e fazia uma banda. Eu era o baterista da banda. E aí pegava diversas caixas e ficava sentado. E aí um pegava o cabo da vassoura, era o guitarrista. E aí, tanto que, né, na minha vida eu toquei em banda também. Só que aí eu já fui pro samba, já fui pro pagode, que é uma coisa mais do guerê-guerê, uma coisa mais minha. Mas foi pro batuque igual. Fui pro batuque. Mas um dos episódios que a gente teve aqui foi sobre criatividade. As pessoas, o nosso especialista, os nossos convidados falaram muito de buscar referências em outros lugares que não só o vídeo, que não só o áudio, que é ter a memória do Bambi, do filme, que lá tem uma mensagem muito legal do momento com a mãe do Bambi, mas aí também tem outras coisas que tu vai buscar referência lá que te trazem para hoje, que tu consegue aplicar em muitos momentos, assim, né? Hoje na atuação de vocês, tá? Como funciona? Tu tem uma produtora e trabalha por conta, freela também, como que tá, né, esse momento? E também pra ti, tu já tá com uma produtora de som, trabalha por conta, como que funcionam as empresas de vocês? Bom, hoje eu moro em São Paulo, né? Faz um pouco mais de um ano. E eu tenho uma produtora junto com o Hector, que é o meu sócio hoje, onde a gente criou a produtora em Pelotas. E hoje eu sou uma extensão em São Paulo. Então a gente está fechando alguns projetos em São Paulo, mas eu também estou começando a fazer alguns freelas, assim, né? Porque eu também preciso entender como que funciona uma produção em São Paulo, uma produção de médio ou grande porte. Porque a gente nunca teve isso aqui, né? A gente sempre teve produções muito restritas, muito pequenas, e aí com 3, 4 pessoas trabalhando, 5, acho que o máximo que a gente teve aqui, sei lá, foi umas 10, sabe? E aí tu vai num centro de São Paulo, onde tu vai ter 50 pessoas trabalhando, 60 numa produção. Então, eu fui lá, eu fui para São Paulo, a minha ideia de ir foi para estudar, para conhecer como é que é o mercado lá e também para trazer esse conhecimento para a produtora aqui, né? Então foi basicamente isso, assim, como é que tá a minha vida hoje.
E, bom, vou deixar tu falar e depois a gente... No meu caso, eu sou autônomo, assim, né? Trabalho por conta própria, assim, tenho... fui durante... Meu primeiro trabalho com audiovisual foi em 2013, tá? E aí teve um período de hiato ali que eu fui fazer o mestrado, e foi uns 2 anos, depois eu retomei e comecei a focar mais nisso, né? Então, ao todo, faz uns 8 anos, mais ou menos, que eu estou trabalhando exclusivamente com audiovisual, com foco no som. E aí, aos poucos, eu fui focando no processo de pós-produção de som, que é algo que começou a me chamar bastante atenção, porque me dava uma gama criativa maior, assim, uma capacidade de atuação. Eu sempre fui uma pessoa mais fechada, assim, mais introspectiva, então aquele momento assim de tu sentar na frente do computador e pensar uma concepção de uma composição, né, ou de um desenho de som, esse momento sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Pensar como que eu vou ajudar, como que eu vou fazer o som ajudar a contar essa história, ou contar essa transição, essa cena. Então a pós-produção de som me permitiu isso, permitiu que eu lidasse com essas variáveis, né? Mas a maneira como eu cheguei nela foi através do som direto. Então eu comecei trabalhando com som direto, com captação, e aos poucos fui pegando trabalhos para pós também. Então captava e levava para pós também para trabalhar. E aí fui vendo isso, né? Vendo essa transição, e hoje faço os 2 tipos de trabalho, né? Tanto da captação, né, do som direto durante a produção, como a pós-produção, né? Mas a pós-produção, assim, para mim tem sido uma experiência mais completa em termos de questão artística, né, no conjunto, né? Quer falar? Posso fazer uma pergunta pra ele? Pode, Não sei lógico. Pode. Com certeza. Quando tu era criança, tu já tinha uma inclinação pro áudio ou pro som? Como é que... Pois é. A gente tende a ter uma visão teleológica das coisas, né? De uma concepção de que como a coisa chegou num ponto, justifica o caminho até chegar a ela, né? Então, se eu fiz uma coisa na minha vida, ou se eu escolhi uma coisa, tudo que eu fiz antes deve ter me levado até aquele momento, né? E de fato sim, mas na verdade a nossa vida, o fluxo da nossa vida é um entrelaçamento de várias experiências, de coisas que não aconteceram, de coisas que quase aconteceram e de coisas que a gente fez questão que acontecesse. Então, eu não posso dizer que eu tinha essa predileção. O que eu posso dizer é que eu sempre fui uma criança muito curiosa, assim, que eu lembro lembro disso, lembro do primeiro cheiro que eu senti, primeira imagem, eu sempre tentava ficar fazendo isso. O primeiro som eu não consigo lembrar exatamente, sabe? Esse aqui foi o primeiro som, não sei dizer. Isso é curioso, né? Talvez tenha sido muito antigo mesmo, sei lá, o coração da minha mãe batendo, sei lá. Mas, assim, essa questão... mas eu digo mais no sentido de, tipo, tu ouvir, tu tentar entender o porquê do som, ou tentar ter esses questionamentos, assim. Eu acho que assim, acho que aconteceu como acontece com a maioria das pessoas. Ou de ouvir música, que é a questão ou de... da música, eu acho que foi isso, acho que sim. Acho que sim. Quando eu comecei a tocar, assim, aprender a tocar violão, acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Acho que foi a primeira conexão, porque também aquela questão, né, a gente precisa te inserir no mundo, né? E eu como sempre fui uma pessoa muito reclusa, mais tímida, assim, eu lembro que a maneira que eu fui reconhecido pelos pares, assim, na época, foi saber tocar violão, né? Então, eu lembro que isso era uma coisa que me fez meio que me inserir naquele meio, assim, sabe? Os meus pares, os outros começaram a me reconhecer no momento que eu comecei a tocar instrumentos e tal. Então, eu acho que isso é uma maneira de entender. O que vocês acham, agora perguntando com base nisso, assim, até vou perguntar pro Shep primeiro, assim, Shep, mercado agora do audiovisual, para quem quer chegar nesse mercado agora, por onde que eu começo? Cara, eu acho que o mercado audiovisual hoje, assim... Tá saturado ou não? Eu acho que não. Eu acho que... Eu vejo muito audiovisual uns 10 anos atrás como aquele gurizão que quer entrar e ser jogador de futebol. Eu vejo mais ou menos nessa linha, assim. Porque hoje o mercado audiovisual, quem vê de fora e quer entrar, acha que cara, tu vai viajar, tu vai ganhar dinheiro, tu vai... Então tem todo um idealismo de tu ser muito...
de tu ter uma vida incrível, assim. E realmente é. Porque quando tu entra, tu consegue trabalhar... É um trabalho multifacetado, né? Tu consegue trabalhar em diferentes... Quando eu entrei, eu trabalhei em diferentes produções, em áreas diferentes. Então, para quem quer entrar hoje, eu acho que não tá saturado. Só tem... eu vejo mais como tu conseguir te profissionalizar melhor, assim. Né? Tu conseguir entender como é que funciona o áudio, como é que funciona a imagem. Porque hoje todo mundo tem acesso, né? Todo mundo tem acesso a um celular, a câmera, ao vídeo, a uma edição rápida que tu consegue fazer no CapCut. Então, mas eu acho que não tá saturado, mas ele tá entrando num meio que cada vez mais tu tem que te profissionalizar, senão tu vai ficar para trás, né? Então, só que, claro, mas eu acho que tem mercado, sim. Tem bastante mercado. Tem mercado no som direto? Ou na pós-produção de áudio? Tem, claro. Tem sim. Eu acho que... Ou por onde eu começo também, né? Pois então, assim, olha... essa questão da trajetória individual, né? Ela, ao mesmo tempo que é muito única, tem muito a ver com a própria história pessoal de cada um, né? Mas também tem... a ver com a conjuntura onde tu tá, né, no ambiente que tu tá, as pessoas que tu conhece. Eu acho que, no meu caso, assim, o que eu percebo que faz muita diferença é a capacidade de relacionamento, tá? Então, capacidade de tentar se comunicar da maneira mais clara possível com as pessoas que estiver trabalhando, né? E, por exemplo, né, dou um exemplo de um processo de como isso se aplica no som, tá? Se um diretor, né, recentemente eu entreguei o meu 7º filme, tá? Então foi um curta-metragem. O diretor chegou para mim e falou como ele tinha ideia do som do filme, né? De como ele tinha imaginado e tal, de dar preferência para as ambiências, para o som, para a ambiência direta que a gente está assistindo ali, né? Ele me deu esse briefing, essa indicação, tá? Que a gente chama de spotting isso, né? No som, que é quando o diretor ou o produtor sentam com quem vai fazer a pós-produção de som e falam, nesse trecho aqui eu queria que fosse assim, nesse trecho eu imaginei um som mais grave, sabe? Uma indicação, quase um direcionamento, tá? O meu trabalho é traduzir isso, mas nos limites daquilo que o diretor pediu, porque às vezes a pessoa não tem domínio dos limites, né? Então a pessoa pode dizer, eu quero que esse trecho aqui tenha um som super grave. Aí tá, mas tem uma voz rolando. Como é que essa voz vai se comportar com esse som super grave? Como é que a gente vai fazer tudo isso soar junto nesse momento? Porque talvez em outro momento funcione, né? Então, tem relações diferentes. Então, esses processos todos, eu acho que é a capacidade de ouvir e a capacidade de se colocar, dizer, olha, eu quero chegar na tua visão, eu quero chegar como tu imaginou. Sim, mas para chegar lá a gente tem meios artísticos, que é inventivo, experimental, e meios técnicos, limitações, questões que nem sempre dá pra gente aplicar exatamente como um diretor imaginou. Então, eu diria, isso fazer muito projeto de parceria, sabe, com pessoas que estão desenvolvendo a linguagem cinematográfica, né? Pessoas que estão começando a trabalhar com isso também. Por exemplo, eu fiz vários trabalhos com o pessoal do curso de cinema da UFPEL, né? Até tenho que é de uma animação que está em andamento. Então, porque tu vai pegando, te conectando com outras pessoas criativas, vai testando, vai errando, depois tu erra menos. Então, isso também é muito importante, sabe? Essa espécie de engajamento com todo o processo. Tá? Às vezes, a questão, por exemplo, a conversão disso em fins financeiros não vai se dar naquele momento, né? Embora isso seja uma questão necessária, mas talvez, às vezes, gera outros frutos que tu nem antecipou, né? Então, eu acho que a grande vantagem da nossa área é que tu consegue ter uma coisa dupla, né? Uma satisfação dupla, que é uma satisfação artística e, quando dá certo, financeira também. Então, essa relação dupla, né? Que muitas outras profissões não têm. Então, acho que tem isso. E por isso, às vezes, a gente até se sacrifica por essa profissão, né? Pelo fato dela ter essa gratificação. Uma vez eu escutei, não lembro onde, que é por onde eu começo... não por onde eu começo, mas o que eu tenho que fazer para pegar clientes grandes, com marcas legais e fazer um trabalho autoral? Primeira coisa que você tem que fazer é o trabalho autoral.
Porque se tu não definir essa linha que tu tem do autoral, meu trabalho autoral é incrível, é lindo, não dá, mas deixa eu ver teu autoral. Ele é autoral pra ti, não serve pra mais ninguém, então já não funciona. Mas quanto mais portfólio... Uma das coisas que a gente tem aqui no estúdio é portfólio, produção de portfólio. A gente tá produzindo menos portfólio agora, mas tem um Reels que a gente fez mostrando backstage, de como a gente montou uma luz de beauty, de uma luz de concha, que deu mais de 150 mil views. Que é um troço simples, mas que é uma produção que muitas pessoas querem ver os bastidores, né? Eu digo muito assim, como consegue pegar cliente grande? Eu tenho que fazer um portfólio para um cliente pequeno, com o que eu acredito, com que é uma linha que o mercado está pedindo, ou que é uma linha de tendência, vai lá, produz, faz... E no nosso mercado... Fazer portfólio é muito importante. Teve uma época no mercado das agências que anunciavam na Arcave. E às vezes faziam umas campanhas fantasmas. Que era, tem que ter para ir para Arcave, tem que ter um anúncio publicado em algum lugar. Às vezes publicavam num jornal pequeno ou numa revista minúscula com pouca circulação para dizer que rodou. E aí vinha aquele conceito da campanha, né? É um portfólio. Isso é um portfólio, só que isso dos anos 90. Como que tá isso como que produz portfólio hoje no design? Não se produz portfólio? Tu não faz uma peça criativa porque tu... Hoje... Cara, não faz parte da minha realidade ficar produzindo portfólio sem produzir. Tem tempo não. Isso que tu contou da Archive também acontece muito em festival, né? Às vezes tu vê o Leão de Cannes lá, que o cara ele ganhou, na verdade, aquilo ali foi uma peça fantasma, que se chama, né? Porque ele fez justamente isso. Às vezes é uma peça que ele apresentou pro cliente, o cliente não aprovou, mas ele gostava tanto daquilo porque era criativo. Aí ele dá um jeito, ele combina com o cliente, deixa eu veicular aqui no jornaleco aqui, que ninguém vai ver isso, para eu poder inscrever, né? Mas não sei, a gente não trabalha só para produzir não. A gente não trabalha para produzir portfólio, entendeu? Então eu não sei te dizer como é que anda isso. Aqui no estúdio a gente eu vejo o mercado de São Paulo com muito portfólio, tipo... Tem um amigo que dirige uma das maiores influenciadoras do Brasil, ele faz portfólio no estúdio dele. Uma fotógrafa que é sócia dele faz portfólio que o chefe conhece, que é a Cris Santoro e o Emi Azevedo. Beijo pra vocês, que eu admiro muito o trabalho de vocês. A produção de portfólio, às vezes, te leva para lugares de muita visibilidade. Porque tu é capaz de fazer aquilo, mas não tem ninguém te contratando para fazer aquilo. Então tu produz seu portfólio para te vender. Exatamente. E isso acontece com a produção de som também do audiovisual, assim. Sim. Agora, coisas técnicas, tá? Vou perguntar para vocês aqui. Eu vou trazer vários questionamentos e daqui a pouco o ChatGPT vai fazer uma pergunta também, porque a gente tem o nosso bloco do pergunta do ChatGPT. Para eu gravar um som direto bom, preciso de equipamentos incríveis? Depois, para ti, isso serve para a mesma coisa. Para eu fazer um vídeo bom, preciso de equipamentos incríveis? Tá, e aí eu queria emendar uma coisa que tem a ver com isso. Quais são os maiores problemas que tu encontra quando tu recebe um áudio e que tu tem que entregar um trabalho de qualidade? Certo. Né? Tô falando de pós, acho que não se aplica tanto a ti, né, chefe? Mas no caso do áudio, enfim, e como que eles seriam facilmente resolvidos e a pessoa que captou não teve o tino. Não teve o tino. Então tá, é assim, olha, eu responderia de antemão que depende, tá? Porque assim, ó, a gente tá muito acostumado a associar o nosso trabalho, como a gente depende de fato de estrutura, então a gente depende de equipamentos, a gente depende isso, e eles são caros e tem tudo isso, né, um investimento e tal, a gente tende a associar que eles são imprescindíveis, que se tu não tiver o melhor microfone do mundo, tu não vai conseguir captar um áudio bom. Se tu não tiver né, o melhor gravador do planeta, tu não vai conseguir a melhor ilha de edição. Mas isso depende. Por que depende? Porque cada tipo de finalidade de trabalho tem uma estética própria. Tá? Então, por exemplo, a publicidade tem uma estética, né? Uma estética média, a gente poderia dizer. Tá? O cinema já tem uma estética que é mais ampla, né? Então,
eu lembro de um filme que eu vi recentemente que me chamou muito a atenção. É um filme, se eu não me engano, norueguês, chamado Skinamarink. Esse filme é muito interessante. Ele é um filme de terror, é suspense, né? E ele usa o ruído como linguagem. Algo que a gente diria, pá, isso é horrível, olha esse ruído, essa coisa horrível, isso aqui eu não quero, isso eu quero tirar. E ele usa o ruído em todos os sentidos, a granulação da câmera, o ruído do áudio, né? Então ele usa isso como linguagem, como uma maneira de te conectar com aquele universo sobrenatural que está se passando dentro da história. Então, olha que interessante como que... Então, como a gente está fazendo arte, ou, né, quando faz cinema principalmente, a gente não tem uma resposta que daria para cravar, olha... Existem equipamentos básicos, coisas básicas que precisa, tá? Normalmente se usa no audiovisual microfones com aquele tubo de interferência, né, os microfones mais compridos, né, o chamado shotgun, com padrões polares de supercardioide ou hipercardioide, então eles têm uma figura mais fechada para tentar cancelar outros ruídos, né, e tentar focar mais a captação do som, né? Isso, de forma geral, é usado, né? Mas, por exemplo, se usa muito os lapelas, que tem um padrão polar omnidirecional, eles pegam em todas as direções, então eles têm uma aplicabilidade diferente, eles são menores, então tu pode colocar ele em qualquer posição que tu vai conseguir captar o som. Então, essas questões, assim, eu te diria que não deveria impedir ninguém de fazer, tá? Não deveria. A limitação de equipamentos não deveria limitar a pessoa para fazer cinema, fazer música, fazer, né, para gravar e tal, fazer experimentação. Ainda mais que a gente tem crescentemente mais recursos ainda de tratamento de pós-produção. Aí tem que deixar isso claro, né? Isso, pessoal, meus outros colegas do som, não posso deixar passar. Não existe isso. O som, ele é uma cadeia, assim como o vídeo, a imagem também é, né? Mas o som é uma cadeia que começa lá na pré-produção, que começa lá quando a gente sabe onde vai ser gravado, a gente faz um reconhecimento do ambiente, se tem algum ruído constante que nunca vai sair de cena, tem de ir até ir para produção, né? E depois a pós-produção. Então é uma cadeia, tá? Essa ideia de... direto eu recebo, né, um áudio e fala, salva aí pra mim, tenta salvar, ver o que tu consegue fazer. Fica melhor, mas não fica bom. Na maioria das vezes. Fica salva melhor aí. do que tá. Quando chega no salva aí, meu Deus. Mas assim, de forma geral, assim, na média as pessoas falam, pô, ficou muito bom. Claro, comparado com o que tava, né? Sim. Mas também a gente não pode ser idealista de acreditar que todos os áudios vão ser idealmente captados, porque o som ele é misterioso mesmo. Né, tá, e qual é o erro mais comum? O erro mais comum... O mais comum mesmo é não monitorar o som, tá? Porque o pessoal, quando não monitora, na maioria das vezes, o cara, para captar sem monitorar, tem gente até que faz, tá? Mas tem que ser muito bom pro cara. Tem que ser galo, tem que ser brabo. São os caras muito experientes que conseguem captar o som direto sem monitorar. É muito difícil, tá? Mas porque tem uma discussão aí sobre questão, por exemplo, aqui, né? Eu tô ouvindo a voz de vocês e eu tô ouvindo a do chefe primeiro nesse ouvido, né? Mas eu também tô ouvindo a voz de vocês por esse ouvido batendo no ambiente, né? O microfone tá pegando a minha voz aqui e para ela que tá monitorando o som, todas as 4 vozes estão indo de uma vez só para ela, né? Então ela não tem referência de espacialidade, ela não sabe exatamente de onde é que tá vindo cada som, né? Porque tá tudo sendo concentrado em 2 canais aqui para ela caindo, então te dá uma sensação de, pô, de onde é que tá vindo esse som? Então muita gente capta com um microfone, um fone captando e o outro ouvindo o ambiente para saber de onde é que tá vindo o ruído, entendeu? Então é um recurso, né? E isso geralmente é o que dá mais problema, o pessoal bota o microfone e esquece de monitorar o áudio. Aí lá no meio do caminho deu uma interferência lá, no meio da gravação, e o áudio vem com um chiado horrível que tu não sabe explicar de onde é que veio. E aí o cara fala, não consigo tirar isso aqui, roubou a claridade da voz, eu perdi esse áudio aqui, e aí é quando dá mais problema, né? Porque aí a relação entre o sinal, que é o que nos interessa, e o ruído que tá vindo junto com a pista, né? Ela fica desbalanceada. E aí às vezes fica 1 para 1, ou seja, o ruído tá no mesmo nível do sinal. Como é que vai limpar isso? É muito difícil, né? Então eu acho que isso aí é um direto. Aí tu faz um filme cujo ruído é o elemento principal. Aí surge esse Skinamarink. E chefe, o que tu acha? Por onde eu começo? Preciso de equipamento? Não? Posso usar a linguagem da minha T2i como ruído para... mas só do som, produz muita coisa para cinema, mas
grande parte da produção audiovisual tá relacionada à produção de conteúdo para a internet. Então, às vezes, cara, a pessoa vai ver no celular, muito difícil num fone, ou lá de vez em quando num fone, e que às vezes é um fone muito ruim. Então, vai lá, te esmera, te mata, pensando já no 5.1 que vai para um cinema, mas vai rolar no celular. E aí é foda, né? Tem essa percepção. Mas, chefe... Cara, tem um contraponto aí, né? Que a gente sempre fica pensando numa câmera 4K, numa câmera 6K, numa câmera 8K. Só que se a gente for parar pra pensar, hoje o cinema, ele tá voltando pra película, né? O último do Shyamalan é em película, né? Todo em película. Pobres Criaturas, que ganham Oscar, película. Então, tu começa a voltar nisso e tu começa a entender, tá, mas o porquê disso? Porque eu tive aula com o Alziro, né? Tu conhece Alziro Barbosa, é um diretor de fotografia de São Paulo. E ele fala muito isso, assim, que o cinema, a cinematografia, a fotografia é o quanto a gente consegue... Isso foi a pizza. Isso foi a pizza. Lacute. O quanto a gente consegue colocar, imprimir o nosso olhar para o telespectador, para quem está observando. E quando a gente tem muita camada aí, a gente vai pensar na tecnologia mesmo, o 6K, 8K, a gente tem muita plasticidade. A gente deixa tudo mais plástico. E quando a gente vem para a película, a gente deixa tudo mais orgânico. Que, na verdade, o que é? É o como tu quer que a pessoa veja e como ela vê isso, entendeu? Que a película ela se aproxima muito do olho do também. Olhar, do teu olhar. Do olho. Sim, o nosso olhar não tem pixel. Não tem pixel, E a gente vai olhar... Porque a película, ela é mais aglutinada, assim, né? O pixel, ele é como se fosse quadrado, cortado. Quantidade. Tanto que a gente foi fazer um trabalho aquele Foi da Giovanna? Da Giovanna. Da Giovanna Tonelli. O Alan tava como diretor de fotografia. E tu vai olhar a câmera 6K, uma Red. Cara, tu olha tudo, tu consegue ver tudo. As marcas, as linhas. Né? Isso gravando tudo coisa que tu não consegue log. ver. Na película. Não, e é olho nu. E é olho nu também. Tu não consegue ver tantas marcas, tantas definições, sabe? Então, ao mesmo tempo que hoje a gente tá, tudo bem, a gente começa a voltar para isso, mas eu acho que o equipamento, ele vai muito de como tu tá hoje. Como é que tu tá hoje? Qual é a base que tu tem? Como é que tu quer mostrar isso para as pessoas? Claro, tem a questão do recurso, né? Do teu recurso, o que tu tem para... Mas eu acho que é muito do que tu conhece, do que tu quer imprimir para as pessoas verem o teu filme. Né? Então, hoje na agência a Jordana tava separando um material lá, porque a gente tá fazendo 29 anos e a gente pensou em fazer um Reels contando através das nossas peças a nossa história, né? E aí ela pegou uns comerciais do Guanabara de Olimpíadas de 2012. 12 teve Olimpíadas? Não, por aí. A da China. Não sei quando foi. Tá. Quando foi a da China? Pequim, Bom, enfim. Aí a gente tava vendo uns comerciais de animação que a gente fez. E aí tava as pessoas na agência, as pessoas que têm 22 anos, 23 anos, imagina. E, cara, em 720p... Não, em 480p, que era o DV, né? 2008, acho que foi isso. E o cara, a gente achava essa qualidade o máximo, né? E hoje tu olha, tu não aceita aquilo mais. E na verdade, o que eu quero dizer com esse comentário é isso, eu tô corroborando o que tu tá dizendo, que de repente a ideia, a concepção é muito mais importante do que a tecnologia que tá sendo entregue ali, né? Claro. Porque ali, tava todo mundo rindo ali que o comercial era divertido, aquilo funcionaria até hoje. Só a mídia é que tava presa aos pixels da... E tem um entendimento também que, se for comparar 2024 e 2008, é óbvio que tem uma linguagem totalmente diferente, a tecnologia avançou pro bem e pro mal, mas pegar esse conceito e conseguir traduzir
por uma linguagem que seja divertida, que o cliente aprove em 2008, por exemplo. Porra, isso aí é a puta sacada bacana. E sobre isso que tu falou, Alan, de questão da conteúdo para as redes sociais, né? As redes sociais possuem uma estética também, né? E essa estética que ainda está sendo elaborada, ainda está sendo construída, né? Então, por exemplo, o que é aceitável em termos de padrão, de nível também, né? Por exemplo, recentemente o YouTube colocou como recurso ali volume estável, né? Então, ou seja, eles fazem ali um processamento para tentar manter um nível a gente poderia chamar de uma masterização do conteúdo, tal, para ter menos oscilação de dinâmica, então não ter um vídeo hiper baixo e outro super alto. Com o vídeo eles não mexem, mas com o áudio eles mexem, porque o áudio é mais importante do que o vídeo. Então, essa é uma questão, né? Eu gosto, o Gaveta que fala que é 50%, então, né? Tipo, até eu concordo, assim. Depende muito do caso também, eu tô querendo que vocês briguem. Mas eu quero treta. Mas assim, tá muito aqui, ó. Mas o que eu queria salientar é que, assim, que eu percebo, tá? É que isso, pra mim, é uma questão até mais profunda, assim, que é assim, ó, o que vai ser aceito como aceitável ou não, por mais redundante seja, mas é um processo social. Então, a consciência, né, de isso aqui não dá pra aceitar, isso aqui dá pra aceitar, é a sociedade no conjunto que vai. Então, no momento que for normalizado um áudio 100% feito com inteligência artificial, vai ser normal, entendeu? Essa que é a questão. E aí que tá os desafios. Aí que tá a questão. Então, o momento que for aceito socialmente, isso. Então, tem várias coisas que socialmente são aceitas e que antigamente não eram. E o contrário também, né? Então, a consciência moral, tudo isso que a gente julga aceitável ou inaceitável é um processo social e histórico também, né? Então, tinham coisas... Tem entrevistas horríveis que a gente vê da década de 80, você já deve ter visto, e as pessoas falando dos maiores absurdos em rede nacional, sem nenhum constrangimento. O que era aquilo ali? Aquilo ali era uma consciência social que tinha ali, que era construída de maneira que todo mundo aceitava. No momento que tu falava uma coisa que se tornaria um absurdo depois, todo mundo aceitava. Então por que tu ia sentir remorso? Por que tu ia sentir culpa? Né? Então esses conceitos não são absolutos. Pode ser que daqui a 5 anos, com a inteligência artificial aprendendo cada vez mais, né, pegando os dados e sintetizando cada vez melhor, né, melhor para ela, talvez, e não para nós, mas o que pode acontecer? Pode chegar um ponto em que seja aceitável para qualquer pessoa uma coisa que hoje não seja discutível, né? Então, isso é para tudo. Eu percebo isso em tudo. As redes sociais, porque hoje a gente não tá mais nelas, elas estão em nós, então é uma coisa, né, é uma coisa diferente, não existe mais essa ruptura, né, entre uma vida dentro e fora delas, né? Então elas exercem uma influência muito grande sobre a gente, né? E agora eu quero saber, agora eu vou vir. O celular vai tirar o teu lugar de diretor, filmmaker, o gravador do iPhone vai tirar o teu lugar? Ou a inteligência artificial também vai tirar o lugar de vocês? O que vocês acham? Mas vamos pensar assim, primeiro, né, o mobile, né, da produção de vídeo e até mesmo o mobile como uma opção de gravação, porque vejo diversas pessoas que não têm dinheiro para comprar um bom gravador, um Rode, vou começar com um Rode, por exemplo, grava com o celular. Velho, isso aqui é uma máquina de gravar áudio. Sim, e aí já se torna uma estética também para gravação de conteúdo. Claro. Mas vocês acham que tira o lugar de vocês? Eu acho que ele não tira, pelo menos não sei por quantos anos à frente, mas eu acho que ele entra junto. Ele entra junto numa produção, ele entra junto numa nova ferramenta em que tu precisa te adequar também. Tu precisa hoje entrar numa produção, tu saber gravar, tu saber editar, tu saber entregar na hora, né? Porque isso é mais um recurso que tu tem. Então eu acho que ele é mais uma ferramenta dentro da produção que a gente faz hoje, né? Eu diria assim, olha, que a gente tende
a tentar apressadamente, né, pegar invenções tecnológicas, grandes revoluções tecnológicas e partir rapidamente para um ajuizamento moral, né? Se elas são boas ou são ruins, né? Se elas vão melhorar ou vão piorar a nossa vida. Isso é normal, porque essa dimensão é o que nos interessa a nível pessoal, né? Se algo vai ser, né, mais prazer, menos dor, né? Então esse princípio que a gente se preocupa, né? O que isso vai impactar a nossa vida imediatamente, né? Pro bem ou pro mal. Esse é o primeiro impulso, né? Mas eu acho que eu acho que é um pouco mais complexo que isso, tá? Eu acho um pouco mais complexo. Eu acho que a gente ainda não sabe todos os desdobramentos, e o que vai tornar a coisa mais complexa é que vai ser muito bom em vários aspectos e terrível em outros, tá? E eu acho que isso dá para se pegar em qualquer grande invenção. Se a gente pensar Santos Dumont, ele não criou nenhum avião para guerra. Ele não pensava em guerra. E aí usaram para guerra. E isso fez ele, né, ele acabou com a própria vida por causa disso, né? Então ele ficou super mal por causa que a criação dele foi usada para algo que não era pensado, né? O Einstein não criou E igual a mc ao quadrado, né? A equação de massa equivalente à energia. Ele não criou isso para criar uma bomba. Ele era um anti-guerra, né? Ele era um cara, um pacifista. Então, mas a criação dele foi usada para algo que ele ele não queria, ele teve dificuldade para aceitar essa concepção, isso de que algo que tu inventa, ele não tem em si o direcionamento, é a sociedade que vai chegar no acordo, entende? Aí que está a complexidade, porque aí que entra a nossa questão, a nossa responsabilidade. Como é que a gente vai fazer essas coisas serem aplicadas, né? Eu acho que o celular não vai tirar o trabalho do chefe, né? Mas o celular ajuda a mudar a linguagem. Ok. E o chefe, como profissional, ele vai se adequar à cultura do momento e vai, de repente, saber produzir melhor naquela linguagem do que alguém que não trabalha com isso, né? Então ele vai ver, estão produzindo assim, agora o negócio é mais amador, é mais caseiro. Mas ali tem uma ciência também, se souber aproveitar aquilo, a nossa arte, ela tá muito atrelada à tecnologia, né? Então, se a gente for para pensar, sei lá, Da Vinci, Caravaggio, eles conseguiam expressar a arte deles com as ferramentas que eles tinham da época, da tecnologia. Então hoje a gente tem uma ferramenta que é um celular, uma ferramenta que é um drone, que é uma coisa de louco. Tu vai colocar um FPV numa produção, é muito massa, é uma ótica, é uma percepção totalmente diferente. E isso é arte também, sabe? Então quando entra essas tecnologias, tu também tá ligado a quanto de arte tu pode criar em cima dessas tecnologias. Eu lembro de uma cena que nunca esqueci, de um filme, que nem é um grande filme, mas tem essa cena que é legal, que é um filme do Bradley Cooper, que é um filme chamado Pegando Fogo, ficou a tradução em português. Né? Adoro as traduções dos filmes. Pegando Fogo em Nova York. Vai ser difícil lembrar. Não lembro exatamente, mas é alguma coisa Fire, alguma coisa, assim, o título original. E aí tem uma cena muito legal que ele é um chefe, né, com vários problemas e tal, pessoais e tal, e ele tá atrás da 4ª estrela Michelin dele, né? E aí ele tá atrás de uma equipe de vários cozinheiros, né? E aí ele vai no McDonald's e chama uma que ele quer que seja a sous-chefe dele, né? Então, a imediata dele ali na cozinha, e aí ele chama ela. E ele tá comendo o McDonald's, e aí ele fala, o que tem de errado nisso aqui? Ele pergunta pra ela, né? No McDonald's. Aí ela fala, não tem requinte nenhum, não tem cuidado nenhum, não tem a qualidade dos ingredientes, a apresentação. Ele falou, não, o que tem de errado nisso aqui é que parte do que ele é ser sempre igual. Entendeu? Não tem inventividade nenhuma nisso aqui, é padronizado. Então ele tem que ser sempre assim. E arte, que é a culinária, que é aí que entra a questão que faz o cara ganhar o prêmio, é não fazer sempre igual. É não produzir em série. É justamente, aí nesse caso nem importa muito o equipamento em si. Eu falo isso pelo menos em relação ao som, tá? Porque a linguagem, de repente, é o que precisava para comunicar aquilo, né? Então, eu não tô querendo ser relativista, mas, né, dizer não, tudo serve, mas a definição do que vai funcionar, a gente não sabe dizer, não existe uma regra, que a gente vai dizer, não, isso aqui se tu fizer assim sempre vai ser um grande filme. Tem filmes com superprodução, tudo impecável, e são filmes ruins. E às vezes vai ser o ruído que tu disse.
Exatamente. Antes, né? Isso, e esse ruim não é tão subjetivo, assim, não é tão relativista. É ruim porque a história não é boa. E é por isso que existe vinho e Coca-Cola. Então, Que é a mesma coisa. Pode ser, pode ser. E pizza. Cada vinho é um vinho. Chegou Opa, a pizza. chegou a Lacute. Chegou a Lacute. Sabores incríveis. Porque o vinho é isso, né? Tu quer produzir o mesmo vinho que tu produziu no outro ano, é impossível. Ele tem uma série de variáveis que tu não consegue mais reproduzir. E isso é a riqueza do troço, né, cara? Aí, boa. Troca aqui. Ih, vai cair. Essa Romeu e Julieta também Não. é A melhor pizza da cidade. Ó, peguem aqui. Vamos seguir o papo. Tô gostando. Agora eu vou chegar nas coisas boas. Tem guardanapinho ali. Quero bastidor agora. Eu vou começar comigo. Porque é audiovisual e eu sou da área. E eu vou falar. Nunca contei pra ninguém, agora eu vou contar. Quer dizer, já contei, mas em off, agora eu vou contar em público. Teve uma vez que eu cometi um dos erros que é não monitorar o áudio. Tava eu gravando, um artista, liguei os equipamentos, liguei tudo, beleza. Não vai falar quem é o artista? Não posso falar. Não pode. Em qual esfera? Assim, é nacional? Global. É global? Não. Eu acho que tem que falar, porque... Tava gravando o Galvão Bueno. O Galvão Bueno é parceria. E chegou... olha ali, ó, estão falando contigo, Malu. Tava gravando o homem. E aí eu peguei, liguei lá, pelei ele, montei luz, aprovei tudo com a produtora lá do Rio de Janeiro, aprovei tudo, tava gravando aqui em Bagé. E o que eu fiz? Cometi o erro de não monitorar pela câmera, mas sim pelo gravador. E pelo gravador, tava transmitindo um pro outro, tava ótimo. Só que o que tava acontecendo? O cabo P2 que sai do gravador e entra na câmera, tava com problema e aí não tava passando. E aí tava mutando o áudio que ia pra câmera. E eu não sabia que a caixinha gravava o áudio, era aquelas Holland. Ah, tá. E aí tava, tinha o backup, tava tudo certo, só que eu não sabia. Ah, tá. Nem todos têm, né? E, meu Deus, o cara gravando, falando, e eu escutando, ótimo. Quando eu vou revisar na câmera, e ele não gostou da fala, tinha parado, não gostou. Tá bom isso aí eu fui revisar. Cara, eu não sabia onde me meter, cara. O áudio não tá funcionando, vamos de novo. E aí veio aquela situação. Porra, cuida do áudio. Mas mutou, ficou mutado, ficou sem som. Ficou mutado, porque o cabo... Porque substituiu. O cabinho ficou... E eu troquei o cabo e aí deu certo. Aí eu comecei a monitorar pela câmera e aí deu certo. Nesse caso tu fez um que chama de single system, né? Então tu colocou na tomada tu já sincronizou voz e fala. Mas daria pra gravar em double system, né? Então gravar somente no gravador e somente na câmera e usar o áudio da câmera pra sincar com o áudio do gravador. Aí não passaria pela câmera, o gravador gravaria, né? Isso é uma maneira... Um método. É o mais usado, né? Por isso que isso faz a claquete, né? Pra sincar os dois, né? Então tem um ponto de pico que sinca na onda, né? E aí... imagina! Gente, eu não sabia onde me socar. E ele... ele ficou brabo, né? Global não tem tempo. Não tem tempo, irmão. E aí? Mas aí depois, no final, deu tudo certo. O vídeo foi pro ar, era pro canal do YouTube. E aí tu vai aprendendo os perrengues, né? Vai aprendendo. Isso é um grande risco, assim. Mas é que, olha que coisa curiosa isso, né? Imagina tu vai gravar, né, chefe com a tua câmera e tu não tem display pra acompanhar. É gravar no escuro, né? Mas isso é meio que inaceitável, né? Se alguém te dá uma câmera com display queimado, faz uma diária inteira. Como é que eu vou fazer essa diária se eu não enxergar? Né? Mas o som a gente aceita por algum motivo. Aqui, é verdade. Que o som não precisa ser monitorado, né? Por que isso acontece? Eu acho que tem uma hipótese, tá? Não tem como ter certeza sobre isso, mas eu acho que tem a ver com a confusão que tem sobre som e áudio, sabe? A relação entre som e áudio, tá? Então, não sei se me permitem, mas tem uma explicação um pouquinho mais técnica sobre isso, tá? Mas o som, ele é um fenômeno natural, né? Ele é um fenômeno físico, tá? E ele é a perturbação de um meio material.
Então, ela é uma onda mecânica longitudinal, então ela se propaga na mesma direção em que ela oscila. Então o som está fazendo isso aqui, ó. Né? Então ele tem pontos de compressão das partículas e ponto de rarefação, que as partículas estão mais longe. Diferente da luz, que é uma onda transversal e eletromagnética, ela se propaga fazendo um ângulo de 90 graus, né? Dessa maneira. Então o som, ele é um fenômeno físico, então ele depende, ou melhor, é um fenômeno físico natural, mas que depende de um meio material. A maior parte das vezes a gente escuta o som através do ar. Então aqui nesse momento, o ar está vibrando aqui, né? Eu estou perturbando as partículas de ar, né? E elas estão fazendo esse movimento e chegando até o microfone, até o ouvido de vocês. E o áudio é outra parada. Porque o que acontece? O áudio, ele tem mais a ver com a representação que a gente faz desse fenômeno. Áudio é a conjugação do verbo audire, em latim, né? Que é eu ouço. Vídeo é a conjugação de videre, que é eu vejo. Então, vídeo e áudio tem a ver com a percepção, tem a ver com a experiência humana. Não existiria vídeo e áudio se não tivesse existido seres humanos. Os outros animais percebem o som. Né? Eles veem coisas também. Eles veem a luz refletindo em objetos. Eles também veem se um galho caiu, uma vaca percebe. A gente também percebe. Mas quem é que documenta? Quem é que tem necessidade de documentar esse evento? E usar os recursos para tentar documentar? É o ser humano. Então, nesse processo, a gente criou necessidades de documentar. Né? E isso aí que entra a parada do áudio e do vídeo. Então por isso que eu comecei falando que som e áudio não são a mesma coisa, embora sejam muitas vezes usados como sinônimos, mas não são. O áudio tem muito a ver com a percepção da experiência mesmo, da representação que o ser humano faz. E aí essa representação é em todos os níveis, não só no nível artístico, é no nível, por exemplo, do sinal. Sinal binário, por exemplo, sinal digital, né? É um sinal de áudio, não de som. Né? Então é um sinal, uma maneira, uma linguagem, uma maneira de tu traduzir um fenômeno natural, que é o som, para algo que não é natural, que é um gravador que pega um arquivo, que gera um arquivozinho, entendeu? Então, e depois te devolve em som. Faz esse processo todo, né? Porque a gente não escuta em digital. Por isso, quando tu for contratar o Bruno, só aceita, não aulas, questiona, não fala nada. É porque ele sabe o que tá fazendo. Então, desculpa, é uma explicação meio longa, perfeito. mas isso é uma maneira da gente entender como fenômeno físico. Então imagina, som é externo e é um fenômeno externo a gente, tá? E o áudio tem... É o registro disso, é a captação exatamente esse disso. processo. E uma outra maneira muito legal da gente ver como o som não precisa só do ar para se propagar, né? É se tu tampa os ouvidos e tu fala, tu consegue ouvir o que tu fala. Por quê? Por condução de dentro da tua... né? Tu consegue ouvir. Porque como é que tu consegue ouvir se não tem som? Ou melhor, se teu ouvido tá tapado, a membrana do teu ouvido, o ossinho lá não tá vibrando. Por quê? Porque tu consegue ouvir por dentro, né? Daqui, ó, por dentro as tuas cordas vocais Tem vibram. até um cantor que canta assim, né? É engraçado que a tecnologia avança tanto e a gente vê o digital, a gente vê essas coisas e a gente não questiona muito como é que funcionam as coisas no digital. A gente aceita. Aí se tu vai pensar como é que funciona a captação de áudio no microfone, como que ela é reproduzida numa caixa de som, ou como que um vinil... Aí isso te enlouquece. Agora, o digital a gente nem questiona, porque é tão complexo. Agora, Tu nem quer tentar eu acho entender, inacreditável a gravação num vinil. É. A cápsula que vibra a membrana, que dá um impulso elétrico, vai pelo fio, que faz a agulha, vibra, grava o vinil numa ranhura, que depois acontece o processo inverso, sai numa caixa de som. Isso. Como assim, É cara? loucura, né? Como assim, que merda? Isso é mais difícil que... Parece que é mais difícil do que o digital. Isso, exatamente. E nesse momento, inclusive, os microfones aqui, esse microfone é um microfone... ele é dinâmico, né? O tipo de microfone. E ele é um microfone cardioide, né? Então ele está rejeitando o que tem atrás dele, né? E pegando mais ou menos até aqui, até o ângulo de 90 graus, tá? E nesse momento, então, aqui dentro ele tem um diafragma que está vibrando, né? Dentro de uma bobina e um ímã. Esse ímã gera um campo magnético e a pressão da minha voz faz essa membrana vibrar. E nos campos desse campo magnético, eles sofrem uma interferência com a pressão sonora, tá, da minha voz. E aí, o cabo do microfone, ele está alimentado por um sinal elétrico e ele está fazendo uma transdução. Né? Essa transdução é a conversão de uma energia em outra.
Então o som é uma energia mecânica, de pressão mesmo, e ele está fazendo uma transdução para uma energia elétrica. E aí essa energia elétrica, ela vai chegar ali, onde for gravado, né? Vai pegar isso, vai transformar em energia, vai se transformar numa linguagem binária, uma linguagem digital. E quando for ouvido ali, tem um processador, né? De digital para analógico, que é o que está permitindo ela monitorar o áudio. Então tá fazendo todo esse processo ao mesmo. Esse processo tá acontecendo de maneira quase Foi exatamente o que eu falei, né? Só que outras palavras. Chepe, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Nós somos do sul do Brasil. Sul. Ali, mais perto... A gente tá quase no norte, de tanto no sul que a gente tá. A gente tá no Iapoque. A gente tá mais perto do Uruguai do que da própria capital do Rio Grande do Sul. Uhum. Como foi esse movimento para ti de sair de Pelotas e ir para São Paulo? E como tu vê o mercado hoje de Pelotas atuando? Tem muita referência de São Paulo, conseguindo chegar aqui ou não? O mercado de São Paulo está muito, muito, muito mais à frente ou não? Como que tá essa relação? Como tá essa experiência também de desbravar a cidade grande só? Cara, eu vou te dar uma ideia meio que, acho que num plano maior, assim, de mundo, tá? Hoje a gente vê, vamos parar pra pensar, assim, em Hollywood mesmo. A gente vê a falta de criatividade nos filmes de Hollywood, né? E o cinema brasileiro, a indústria de cinematografia brasileira, ela tem crescido muito. Pô, o filme do Selton Mello com a Fernanda... Filme, série. Então são... E tudo que a gente tem, né? Cara, toda essa pluralidade que o Brasil tem, que envolve criatividade, que envolve indústria. Então tudo que tá acontecendo no Brasil hoje, ele tá em São Paulo. Tá acontecendo em São Paulo. Então, São Paulo tá muito à frente. Muito à frente do que a gente está vendo aqui hoje. Eu vejo... Eu fui para lá muito para estudar, porque quando eu comecei aqui, cheguei a estudar, cheguei a fazer alguns cursos, assim, mas eu vi que eu me preparei muito com habilidades sociais, né? Com criar, com atender as pessoas. Só que a parte técnica, para mim, e isso, né? Minha questão pessoal minha, eu gosto muito de aprender, de ver, de tocar, de conversar, de falar, de entender. Então eu preciso estar perto. Então o meu movimento para São Paulo foi para isso, né? Para buscar conhecimentos técnicos, entender como é que é uma produção grande, como é que o cinema funciona e também, de certa forma, trazer isso para cá, sabe? Trazer um pouco para cá do que é o cinema, de como tá acontecendo, o que ele tá vivendo hoje. E eu acho que a gente tem muito aqui, Pelotas, né, e região, a gente tem muito para crescer. Faltam pessoas para trazerem isso para nós. A gente ainda tem que sair daqui para ir até as grandes capitais para buscar esse conhecimento ou, né, fazer produções maiores e conhecer um pouco mais do mercado, porque a gente ainda tá um pouco limitado, assim, a minha visão, né, dentro do cinema. Não, eu concordo e vou aproveitar o gancho, depois eu vou passar a palavra para ti, porque eu quero te perguntar outras coisas aí, mas um dos pontos que eu tenho a percepção de um mercado menor, que é o de Pelotas, é a valorização que vem de fora, né? Que o de fora é legal, tipo, pô, vou contratar o Chepe porque ele tá morando em São Paulo, ele tem experiências incríveis, ele é muito mais criativo de quem tá aqui. Tem vários pontos que a gente tem que considerar que é uma cultura do mercado pagar pouco, então acaba que é difícil comprar equipamentos melhores, é difícil tu estudar mais, tu não tem tanto acesso em Pelotas. Quando vem as pessoas para cá, cobram um valor que é ok, justo, mas que as pessoas daqui não têm condições de pagar. E aí a informação se torna escassa só para quem tem condições. Então é mais difícil o cenário aqui. É mais difícil de crescer no audiovisual, né?
se tu não consegue buscar beber de outras fontes, né? E por outro lado, assim, com menos recurso, talvez tu consiga criar mais, né? Tu consegue pensar, tu consegue fazer coisas que sem recurso tu consegue tirar de onde não tem. Tu cria. Então, só que teve um momento na minha vida que foi meio que um momento de inflexão, assim, que, cara, beleza, eu posso criar, eu posso fazer muitas coisas, mas e se eu tiver mais conhecimento técnico? E se eu entender como é que é mais a indústria? Como é que funciona? Outras possibilidades? O que eu não posso fazer? E aí a gente entra naquela ideia de, tipo, com mais tecnologia, com mais recurso, o que a gente pode fazer? Até onde a nossa arte pode ir, entendeu? Até onde a nossa criatividade pode ir, até onde a gente pode chegar. Então foi um momento de, tipo, eu preciso sair, eu preciso ver outras coisas, beber de outras fontes. Então, o meu movimento foi exatamente para isso, assim. Bruno, tu é um cara que já saiu de Pelotas pra morar fora? Como que... Já, eu morei no Rio de Janeiro, fiz um mestrado lá. Aí porra. Aí. E faz uns... Tô morando em Pelotas há uns 4 anos, por aí. E tive, assim... Eu posso dizer em termos de... Dessa questão da experiência com o mercado e... o que eu percebo é o seguinte, eu quando comecei a trabalhar com pós de som, eu não tinha consciência, eu não tinha ainda feito cursos, eu comecei muito intuitivamente, né? Eu ainda não tinha o domínio do que era o processo da pós-produção. Então eu fui aprendendo aos poucos, tá? Por exemplo, isso que eu tô falando ali para vocês, por exemplo, pega um filme para fazer a pós-produção de som. A edição dos diálogos, a edição das ambiências, dos efeitos sonoros, a música, né? A trilha sonora musical, a mixagem, a masterização, tudo isso, em mercados maiores, é um profissional para cada. Né? Então, já participei de equipes maiores que eu fiz só a mixagem, por exemplo. Então, tinha um cara que fez a supervisão de som, que era quem contactava todo mundo e organizava e dizia, olha, isso aqui vai ser, essa é a primeira entrega, e envia para o cara que vai fazer a mix, né? No caso ali era eu, então eu não entrava em contato direto com os outros editores, eu entrava em contato com o supervisor que fazia essa relação entre todos da equipe. Então tinha um editor de diálogo, um cara que ia só fazer preenchimento do diálogo, cortar e fazer então nem mexia na equalização, por exemplo, na limpeza, porque isso ia ir para mix, né? Então tinha um outro cara que ia só fazer o design dos efeitos sonoros, é só pesquisar ou produzir, né? Um cara que ia fazer só o Foley, né? Que é aquela técnica de gravar a performance, né? Então gravar enquanto tá vendo a cena, né? Então isso tudo em mercados maiores é separado. Não tem isso de um cara fazer tudo. Não tem, né? Em mercados menores, essa é a regra. A regra é fazer tudo. O cara do som. Geralmente é como a gente fica conhecido, é o cara que faz o som. E o que é fazer o som? É um conceito em abstrato, se tu não explicar. E até valorizar o trabalho e precificar o trabalho é um desafio. Né? Porque se tu chegar e dizer, olha, eu tô fazendo um trabalho de 5 pessoas... Né? Mas não tem isso, 5 pessoas não tem como eu arcar com esse custo, né? Porque tem essa ideia, né? De tipo, se tu explicar isso, tu acaba às vezes não fechando o trabalho, porque se tu explicar certinho, olha, isso aqui na verdade eu tô salvando o projeto, porque se eu tô fazendo um trabalho de 4 pessoas, de 5 pessoas na verdade seriam 4, 5 pessoas que deveriam estar fazendo cada etapa, mas por que não tem essas pessoas? Né? Então, isso eu acho que é um sintoma, eu acho que é uma demonstração, um depoimento do mercado. Quando tem 5 áreas que deveriam ter 5 profissionais e uma pessoa faz tudo, né? Então, acho que isso na minha área, pelo menos na parte do som, é um indicativo de coisas que o mercado precisa, principalmente mercados de interior, se aprofundar, sabe? O áudio é uma coisa que tu só te dá conta que ele existe quando ele tá ruim, né? Isso aí também é outra coisa muito ingrata. É verdade. É verdade. É verdade. Porque é verdade. tem 20 pessoas trabalhando para captar, para editar, para mixar, para sonorizar, para não sei o quê, o supervisor e tal. Para que tu não perceba que ele existe. Para que ele embale o teu filme. Isso. Né? E para que tu te sinta bem, que tu escute bem, que não...
Porque o que tu espera é que ele já tá soando como a gente escuta, né? É isso. E aí, tipo, Quanto por que mais não natural tá, né? é melhor, né? Por que não tá? Aí o cara tem um Já problema. o vídeo, não. Que baita cena. Nossa, Que fotografia. Tu presta atenção, é diferente. Mas por outro lado também a nossa tolerância para áudios piores, né, para um som de pior qualidade é menor, né, do que para vídeos de baixa qualidade, né? Então a gente tende a não aguentar muito O áudio? se o áudio tá com problema, a gente tende a ter uma reação é mais difícil ficar até o final se o áudio estiver bem bom e o vídeo estiver meio pixelado ali, meio, sabe, uma resolução não muito alta, tu até vai até o final. Isso, vai. Mas se for o contrário... Se os nossos volumes aqui estiverem diferentes nesse vídeo, o cara vai ter que aumentar, tem que baixar, tem que não sei. O cara troca de vídeo. Exatamente, então, exatamente. E eu fico pensando muito tempo, já pensei muito sobre por que isso. E eu acho que tem muito a ver com uma questão de que o som é um fenômeno que ocorre em todos os momentos do dia. Diferente da luz, que hoje a gente tem luz artificial, mas durante 99% da história da humanidade não teve, né? Uma luz de fonte elétrica era tu botar fogo em alguma coisa e tu tinha luz. Quando não tinha sol, né? Mas o som tá sempre ali, né? Ele não depende do sol. Exatamente, o som tá sempre ali. Então tu tá dormindo numa caverna ali. E aí, de noite, o que tu tem é som. É só isso que tu tem, é som. E o mais rápido possível reconhecer quem é que tá chegando. Então, reconhecer pelo passo, reconhecer pelo movimento, reconhecer... Então, é o sentido mais presente. Isso. E dentro do espectro também a gente escuta entre 20 e 20 mil hertz, né? Então, um cachorro escuta 40. Então, por que a gente domesticou o cachorro? Porque ele escuta por nós, né? Ele escuta um negócio que daqui a pouco é importante para a tua sobrevivência, né? E, então, isso é interessante, essa coisa de por que ele é melhor... esses animais que foram importantes no nosso processo o nosso processo histórico da humanidade, né? A gente trouxe porque a gente pegou funções que a gente não tinha, né? Então, o cachorro escuta até 40 mil hertz. Muitas coisas que a gente nem imagina. Então, isso daqui a pouco é uma vantagem. Tu ter alguém ali que é um apito pra ti, um alarme, né? Que vai dizer, tem alguma coisa chegando, né? E qualquer momento do dia, né? Pode ser meia-noite, pode ser meio-dia. Mas meio-dia tem som, meia-noite não tem, só tem som. Então, né? Eu quero um bastidor de vocês. E aí a gente volta naquela questão de monitorar o áudio. Porque quando tu tá falando, eu tô ouvindo, mas não tô monitorando. Pode ser isso? É que o áudio tem a ver com essa questão por exemplo, se tu vê uma cena, né? Tu vê, sei lá, qualquer cena, sei lá, tu vê um peixe pulando na água, né? Tu vê aquela cena, tu vê e escuta aquela cena. Se tu não gravar ela, tu tem som e imagem, né? É isso que tu tem, né? Se tu for gravar ela, tu tem um desafio pra gravar. Né? De repente tu não consegue chegar com o microfone muito perto, tu não consegue, tu vai ter que gerar um áudio. Aí que é a questão, aí que tá o desafio. O desafio não é necessariamente o som como fenômeno, quando tu vai gerar o processamento dele. Sim. Porque daqui a pouco pode estar muito mal captado, e aí tu quer um som realista, mas se não estiver bem captado, o som não vai ser realista, provavelmente vai ser um som com algumas limitações, né? Então tem esse processo, por isso que para quem tá começando a trabalhar, é importante pegar essa percepção do som, da presença dele, né? Às vezes tem um ruído de fundo e tu não escuta, mas o microfone escutou. Por quê? Porque o nosso cérebro, depois de um certo tempo, ele meio que dá um bypass no ruído. Ele foca, né? Como ele é um reconhecedor de padrões, né? Esse ruído de fundo aqui eu ignoro. Mas o microfone não sabe que é para ignorar. Ele não sabe que não é pra ouvir esse som, né? Então, ele tá ouvindo. Antes teve eu sei, já vou falar. Eu quero, eu tô ansioso aqui. E tu tá dentro dessa história, sabe? Ai, meu Deus. Mas essa questão do som, né? Eu não sei se vocês já mergulharam, já fizeram mergulho. Pra mim foi uma das experiências mais loucas, assim. Porque quando tu tá debaixo d'água a 5 metros... Tu tem um mundo, né? Um oceano, e aí tu tá vendo uma vida totalmente diferente da qual tu tá acostumada, e tu só tá escutando o som da tua respiração. Uhum. Isso é muito louco. E aí a gente volta na questão de que tu tava falando, né? Como é que a gente ouve? Como é que a gente entende que sai da gente, né? Sim, onde é que tá o som? Exato. Caso, né? Onde é que tá em relação aos meios, né? Porque ele também se propaga, o som também se propaga na água, também se propaga na madeira, em qualquer meio material ele vai se propagar a em torno de 340 metros por segundo.
tá? A luz, ela é 1 milhão de vezes mais rápida. 300 mil quilômetros por segundo, né? Então, mas curiosamente uma coisa muito mais lenta, né? Nos impacta e atua sobre os nossos sentidos. Isso que é uma coisa interessante, né? Tipo, tu põe uma música pra ouvir e aquela música, ela altera a tua percepção da realidade. Ela altera o teu... Muito mais do que uma imagem. Muito mais do que uma imagem. Então, para mim é bem óbvio isso. A relação, a interferência com os sentidos que o som produz é imensa. Né? Uma imagem vale por 1000 palavras e um fragmento só. Dependendo do fragmento, pode valer muito, né? Então, sem dúvida, isso é muito importante. Bastidores, vamos lá. Antes Vamos da nossa lá. pergunta do ChatGPT. Tá. 2016, 2015, eu tava começando a fazer casamento, né? Como um bom iniciante né, dentro do vídeo, tu começa a fazer eventos, festas sociais, formaturas, e eu tava no meu segundo casamento. O primeiro foi em Pelotas e esse segundo foi em Camaquã. E eu tava meio nervoso, assim, né? Segundo casamento, já vamos fazer fora de Pelotas. 1h30 de Pelotas, Camaquã. E aí, chamei o Alan. Eu tava lá. Alan, o que tu vai fazer daqui a um mês? Vamos fazer um casamento? Eu tô sem carro, né? Preciso que tu vá comigo, me ajude com o noivo a gravar. E tu vai de carro. E a gente vai junto. Foi eu, tu e o Gustavo, né? E o Gustavo. E, bom, a gente chegou lá, sábado, dia do casamento. Almoçamos, organizando tudo. Tá, Alan, tu vai com o noivo, eu vou com a noiva. Então, eu vou pegar o carro, vou te deixar com o noivo. Vou deixar o Gustavo na igreja, já pegando alguma coisa de decoração, e vou lá com a noiva. É isso eu num Fiat Uno da Tia Verinha. Tia Verinha. Beijo, Tia Verinha. A minha mãe. A mãe do Alan. O Uninho, a gente indo, deixei o Alan, né? Com nós. E aí deixei o Alan com o noivo e ia deixar o Gustavo na igreja. Só que nisso, não conhecendo as ruas, né? Eu só fui. E aí veio uma moto. Pum! Bateu atrás da porta de trás, da minha, né? E aí o cara bateu, o motoqueiro, né? Se machucou, caiu. E eu já peguei, não sei o que. Peguei o cara, a gente deixou a moto dele, ele foi no carro, eu levei ele pro hospital. Só que nisso, já ligando pra Ala, aconteceu isso aqui, tal. Bateu o Fiat da Tia Verinha. E tô indo pro hospital com ele. Vou deixar o Gustavo agora Na igreja. Não foi nem na igreja, eu fui deixar ele com a noiva. Porque eu não ia poder ficar com a noiva. Fui levar o cara. Resumindo, isso era umas 3 horas. Cerimônia começava às 6h30. 6h30, eu tava ainda com um cara lá no hospital, tentando resolver tudo. Falei pros guris, falei com a noiva, aconteceu isso. Aí os guris, né, tomaram conta de tudo, levaram tripé, organizaram tudo. Eu, 7h30, tá tudo certo, levei o cara em casa, né, a gente resolveu toda a parte burocrática, chata. Só que nisso, no hospital, antes de eu levar ele, eu tava me arrumando, porque eu tava, sei lá, de bermuda, de tênis, eu me arrumando pra ir social, pra deixar ele em casa e ir pra cerimônia. Só que quando eu fui pra cerimônia, a porta tinha batido, né? E a porta tava batendo. Como é que eu vou fazer agora? Eu indo deixar ele. E aí eu peguei a gravata, amarrei na porta, junto com o banco do carona, e fui deixar ele e fui pra cerimônia. Aí cheguei lá, eu parecia noiva, né? Porque eu cheguei, todo mundo já sabia o que tinha acontecido, que eu tinha batido o carro, mas deu tudo certo. Mas essa foi a história
Do cara Cara, a gente voltou de Camaquã até Pelotas com a gravata segurando a porta. Foi essa. Foi. Essa a gente teve que ficar em Camaquã, a gente ficou no hotel. Todo o dinheiro que eu consegui foi todo pra arrumar o carro. Mas foi uma história boa. Quando a gente tava no hotel, assim, quando a gente chegou, cara, isso aí vai render uma boa história. Tá tudo bem. Tá registrado. Tá tudo certo. Bruno, me conta um bastidor teu aí. Pois é, tô tentando, não é tão divertido, acho, quanto a tua, mas eu fiz um grande amigo meu me indicou, né, para um filme que foi rodado lá em São Paulo em 2023, né? E esse cara depois, né, o cara que dirigiu, o André Rodrigues, ele um cara que muito talentoso e tal, e ele dirigiu, escreveu o filme, né? E tinha uma cena específica, eu fiz toda a pós do som, né? Esse filme deu super certo, assim, né? Ganhou vários festivais, a gente concorreu bastante, foi bem legal, assim, os circuitos, assim, que o filme percorreu, um curta-metragem de ficção científica. E tinha uma cena específica na pós-produção, que era assim, o personagem, ele era sequestrado e ele era colocado no porta-mala do carro, né? E aí a câmera tava em primeira pessoa vendo ele quando o cara que sequestrou ele, né, o cara que colocou ele no porta-mala, abre o porta-malas e olha pra ele, né? Só que ele tá amordaçado, certo? Então a câmera que tu tá vendo é a visão do cara que tá preso dentro do porta-mala. Então o cara abre, né? Aí ele tem uma questão lá do tempo lá que ele perde a memória, então ele não lembrava o que ele tinha feito. Então ele abre e olha pro cara. Só que aquela cena ali era um cara segurando a câmera. O cara segurando a câmera, né? Então essa cena veio sem som, né? Essa cena veio sem som nenhum. E foi fazendo, a gente fez o spot e isso passou, né? E aí quando a gente tava meio que no período de finalização já, master, já fazendo versão em 5.1, fazendo as versões, ele me falou, cara, isso aqui, essa cena aqui tem que ter som, porque não faz sentido o cara, se ele acordou, né, ele acordou dentro do porta-mala, ele vai se mexer, ele vai fazer barulho, ele vai tentar falar alguma coisa, né? E aí tem uma coisa que se faz na pós-produção do som, que é o ADR, né? Então, que é quando tu pede pro ator gravar por cima no estúdio. Então, ele bota pra ele tocando a cena e tu adiciona esse áudio. Uma dublagem. É quase isso, é quase uma dublagem. Tá. Mas é sobre a voz original do ator, né? E aí o ator tá ali, ele dá a fala dele de novo várias vezes, né? E aí tu substitui a fala dele depois na montagem. E aí a gente pensou, bom, tá, vamos pegar isso e vamos chamar o ator, né, que fez e vamos pedir pra ele gravar e tal. Mas eu falei, como é que vai gravar? Vai gravar pelo celular? De repente, daqui a pouco o cara não tem os recursos pra gravar, né, pra gente manter um padrão de captação, né. Aí eu peguei e me amordacei em casa, assim, e fechei assim, e fiz assim, comecei a gritar, mentira, sabe, fiz isso. E fui na equalização, fui tentando trazer mais próximo do timbre do que seria o timbre do ator mesmo, e a voz abafada não tem muita definição, né? Então passou, ninguém nunca notou, então o filme, tipo, ninguém nunca notou. Se não falasse, nunca iam perceber que aquela voz ali foi colocada pelo cara que tá sentado no estúdio fazendo e tal. E aí foi uma história engraçada, assim, que funcionou e tal, e pra gente ver o que parte daquilo ali que a gente faz na pós-produção também é resolver uma coisa da maneira mais objetiva possível. E se as pessoas não têm essa informação, né, geralmente elas aceitam. Geralmente, né? Então, chegou a hora da pergunta do ChatGPT para vocês. Olha. Vamos ver aqui, ó, o que ela vai dizer aqui. Como a inteligência artificial está impactando o processo criativo na produção de áudio e vídeo? Vai lá? Olha, eu não quero me estender muito, sim, mas eu tenho pensado bastante sobre isso, tá? E eu acho assim, ó, eu fico pensando assim, ó, toda grande invenção, né, agora é o meu lado historiador aqui, tá? Toda grande invenção tecnológica, toda grande revolução tecnológica produziu uma crise no mundo do trabalho, tá? Só que essa crise, ela não foi natural, ela foi uma crise provocada. Então, quer ver um exemplo? No início do século XVII, a Inglaterra, ela lança uma série de leis chamada Leis dos Cercamentos. Ela pega uma coisa que era comum a todos, que eram as terras, e ela privatiza as terras.
O resultado desse processo, então a terra era de todo mundo, eram terras comuns, né, que as pessoas podiam utilizar, usufruir. O resultado desse processo é obrigar os camponeses a irem para a cidade. Quando eles vão para a cidade em busca de trabalho, quem que eles viram? Eles viram operários, né? Eles vão trabalhar nas fábricas que vão ser da primeira Revolução Industrial, que se dá ali no século XVIII. Né? Então a gente tem um processo que é um processo de cometer um crime, na verdade, né? Tu pegar uma coisa que é pública e converter ela em privada para obrigar as pessoas a... Elas não têm saída, elas precisam ir para algum lugar, elas vão, e aí a gente tem todas as consequências boas e más da Revolução Industrial. É isso que é a questão, não é um juízo moral, não é que é algo bom ou ruim, tá? Aí eu fico pensando, agora pula uns 300 anos e vem para a internet. Uma grande invenção, uma coisa impressionante, sem precedentes e tal. Mudou as relações humanas num nível muito profundo, né? E num intervalo curtíssimo, de 30 anos, 30 e poucos anos, surge a inteligência artificial, né? 30, no máximo 40 anos. E essa inteligência artificial, ela se apropria desse conteúdo humano todo, né? Desses dados todos que o ser humano produziu coletivamente, socialmente e colocou ali. Então, por exemplo, se um pintor pensar num traço, tá? E uma relação entre cores e uma linguagem de pintura única dele, que ele passou, sei lá, inspirou na infância dele, na vida dele, o processo artístico, né, de inspiração e tal, e ele cria aquela maneira de comunicar, tá, a arte dele. Ele cria isso. No momento que ele colocar nas redes sociais, na internet, os parâmetros disso podem ser replicados. Eles podem ser pegos dele, que é a vida dele, o trabalho dele, né, e serem replicados e serem vendidos. Então, eu acho que a gente está tendo um processo de acumulação primitiva. Tá? Como aconteceu com o capitalismo quando ele surgiu lá na primeira revolução, no fim do feudalismo e na primeira revolução industrial. Tá? Eu acho que a gente está tendo uma acumulação primitiva, todos os nossos dados estão sendo constantemente agrupados e organizados e devolvidos para nós como se não fossem nossos. Então, isso está acontecendo constantemente. Então, para mim, um exemplo muito grande, esses dias eu vi uma música 100% feita por inteligência artificial. Eu notei, eu achei bem ruim, tipo, eu notei, achei vários problemas e tal, né, tipo, as vozes soam meio estranhas, mas para a maioria das pessoas não notou. Então, na média, é aquela coisa, então na média as pessoas vão aceitar a média. Então, e a média não é muito alta em termos de experiência também, porque as pessoas também não têm meios para experimentar, né, então... Se tu pegar uma pessoa que só assistiu filmes de Hollywood, toda a vida ela vai dizer que cinema é filme de Hollywood. Então porque tem a ligação com a experiência dela, né? Então, quando chegar um momento que a gente não souber mais diferenciar o que foi feito por inteligência artificial do que não foi feito, vai ser um grande desafio. Porque ela consegue fazer uma coisa que nenhuma outra tecnologia conseguiu fazer, que é reproduzir todas as etapas. Todas as etapas, né? Pensa assim, tu dá um prompt para ela produzir um vídeo, ela produz o vídeo, ela é capaz de produzir o roteiro, ela é capaz de produzir a direção de cor, ela é capaz de produzir a iluminação, a animação. Então, o que envolveria 100 profissionais, uma pessoa é capaz de fazer. E isso é um grande desafio. Com um bom prompt. Exatamente. Não, e a tendência é ela se apurar, né? A tendência ela aprende exponencialmente. Então, a tendência é ela aprender, ela ficar cada vez melhor. E quanto melhor ela ficar, eu acho que pra gente vai ser mais difícil colocar, porque tem uma questão também que é associada ao trabalho, que é a questão de que produzir, né, qualquer coisa que seja, tem custos, né, envolvido em produção, né? Então eu também entendo a pessoa que vai dizer, pô, eu podia ter contratado um músico pra fazer isso aqui, mas eu fui lá no Suno, sei lá, ou numa qualquer serviço desses e em 3 segundos me deram milhões de opções de música. Eu entendo também. Daqui a pouco eu ia gastar 5 mil reais para produzir e eu gastei uma mensalidade de 100. Eu entendo também. Mas isso é um problema. Porque essa pessoa que está usando também esse serviço, talvez seja automatizado também o serviço dela depois. Então eu acho que a gente tem um grande desafio em relação... Falam que é uma ferramenta, né? É verdade. Mas uma ferramenta que pode ser usada por qualquer pessoa e ela substitui várias ferramentas. Então ela não é um novo martelo que prega um prego. Ela é a oficina inteira. Então, isso é uma grande questão, tá? Para mim, é um grande desafio, tá? Então... É um bom ponto de vista, mas me diz uma coisa. No áudio, hoje, tu utiliza alguma ferramenta de inteligência artificial no teu trabalho? Somente para procedimentos técnicos. Nenhum procedimento artístico.
Por exemplo, não uso para compor, não uso para pensar paisagem sonora, não. Eu uso, por exemplo, alguns plugins já vêm powered by, né? Tipo, já vem com uma rede neural, que eles chamam lá, que é de inteligência artificial para reconhecer padrões de ruído. Porra, baita ferramenta. Baita ferramenta. Antes tu usava 5, agora tu usa 1. Ele vai lá e faz uma leitura, ele tem um monte de dados, ele vai lá e reconhece. Baita ferramenta. Mas essa que é a questão da ferramenta. A questão é que ela é uma ferramenta que serve para isso e também para gerar a voz do zero. Então, e aí, como é que faz? Né? Tipo, é isso. É complicado, né? Porque aí 5 pessoas iam trabalhar para produzir isso, agora uma vai. Né? Esse é um desafio, né? Tem muito da ferramenta humana, né? De tu saber jogar para um prompt exatamente aquilo que tu quer. Então, é a tua habilidade criativa de entender o que tu precisa. Eu quero fazer um filme, quero fazer uma animação. Beleza? Tá, mas e aí, como é que tu faz? Tu sabe os caminhos que tu vai fazer isso? Tu tem que saber instruir também. Instrução. Então, eu acho que todos os grandes movimentos, assim, as evoluções, né, que a gente teve no mundo, sempre vai ter um embate. Sempre vai ter não, isso aqui, acho que a inteligência artificial não vai dar certo, ou não. Sempre vai ter um contraponto das pessoas no sentido de, cara, isso aqui não vai dar, não, acho que melhor não. Sempre tem um embate. Só que enquanto tu não entender que a inteligência artificial, ela vai ser um ganho, e eu acho que também ela pode... E aí a gente vai ver ao longo do percurso. Mas de tu entender que, cara, isso é uma nova tendência de tu saber surfar a onda antes dela chegar. De tu entender o mínimo para quando a onda chegar, não, eu já sei o que é isso. E tem um outro cara, tem um futurista que ele fala que a gente fala muito em relação a tecnologia ao trabalho, né? Ou quanto a tecnologia vai nos tirar do trabalho, vai, né, substituir. Mas ele fala uma coisa assim, que o ser humano, ele foi feito para criar, né? Ele não foi feito para estar dentro de, sei lá, de uma fábrica, fazendo outras coisas. Ele foi feito para criar. Então, a sociedade, ela vai se modelando numa forma que as pessoas comecem a criar, comecem a ver outras opções de sustento, de criatividade, de habilidades sociais novas. E, claro, só que isso a gente vai ter um embate lá na frente, né? Porque hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas. Então, resumindo, eu acho que futuramente a gente vai ter um problema, assim, em todas as áreas com a tecnologia. Acho que a gente vai ter Não sei o que é, mas alguma coisa vai acontecer. Eu acho que em algum momento isso vai travar, assim. Sabe por que eu acho que a gente se sente um pouco tentando rapidamente achar uma solução, se é bom ou é ruim, é bonito ou é feio? Sabe por que eu acho isso? Porque eu acho que a gente tem uma visão que não é sociocêntrica. A gente tem uma visão egocêntrica da nossa experiência. Então, no centro da nossa experiência está o indivíduo. O que eu vou fazer com a minha vida? Como se a minha vida fosse desconectada da vida do outro. Como se eu não compusesse junto com o outro um sentido de existência, tá? Então, a gente não tem uma concepção de solução porque a gente não tem uma resposta social para isso. A gente não sabe o que a gente vai fazer junto. A gente está tentando achar a solução de como a gente vai fazer sozinho. Como é que eu vou me virar? Mas o eu é pequeno em relação a isso. Então, entende? Eu acho que a questão toda, o maior desafio é como a gente vai solucionar como sociedade. Coisas que a gente não vai aceitar mais. Coisas que a gente vai dizer, não, isso aqui a gente... Porque essa questão de vamos parar, interromper a tecnologia é uma utopia, é uma coisa que a gente não vai conseguir interromper uma tecnologia. Por quê? Porque ela é boa e é ruim ao mesmo tempo. É a mesma coisa, o motor a combustão interna é uma invenção do século XIX. Né? Ela permitiu um monte de coisas possíveis no século XX. Ela permitiu que a gente viesse até aqui, inclusive em carros. Ela permitiu que as pessoas salvem a vida das outras. Ela permitiu que as pessoas atropelem as outras. Ela ajudou a criar coisas que não existiam e que geraram mais empregos por causa dela. E que gerou necessidades novas que são artificiais. Então aí que tá a questão. Então o ser humano, quando ele inventa uma coisa, ele não sabe o que está inventando.
É essa que é a Não questão. sabe até onde Ele não pode ir. sabe. É isso mesmo. Aquela famosa frase, a gente faz a história, mas não nos termos que a gente gostaria, porque a gente não sabe o que está fazendo exatamente. A gente está fazendo de acordo com necessidades que surgem, mas existem um monte de coisas que a gente não sabe o que vai dar. No que vai dar, que pertencem ao inconsciente coletivo, pertencem à história da humanidade como um todo, né? Pertencem a coisas que são impulsos primitivos em nós, né? Então, é muito mais complexo, tá? Eu acho que a coisa que a gente tem que ficar de olho, e eu acho que já tem algumas indicações, a greve dos roteiristas lá nos Estados Unidos foi uma indicação disso, é a questão da substituição. Porque o que acontece? Qual era a briga lá? A briga lá era, principalmente, era que assim, se tu começa a abrir margem para colocar a inteligência artificial dentro desses processos criativos, tá? A tendência é a desvalorização da categoria dos escritores como um todo. Não é que vai sumir, vai acabar roteirista, não, mas vai se reduzir como categoria. Entende? É assim como quando as minas de carvão foram proibidas, teve menos mineiros nas minas. Entendeu? Então eles tiveram que fazer outra coisa, mas tinha outra coisa para fazer. Não, tinha que ter outra coisa. Se não tivesse, eles iam passar trabalho, iam passar perrengue. Então, essa que é a questão. Então, o que a gente vai se submeter, fazer, para não perder para essa nova invenção? Porque ela tem um certo aspecto de autonomia. Entende? De autonomia. Alguém pode chegar e dizer assim, olha, eu posso substituir esse trabalho. Eu posso. Ela faz. E se ela faz bem, por que eu vou pagar para um monte de gente fazer? Então, não tô dizendo que em todos os casos. Não acho que vai. Eu não sou alarmista. Não acho que vai acabar o cinema. Não acho que vai acabar. Não. Eu acho que vai ter, mas eu acho que vai ser uma coisa que tá na nossa vida. Tipo, esse filme foi feito 100% por IA. Então, era 400 pessoas que não tiveram trabalho. Então, né? Tipo, talvez meia dúzia tiveram. Mas quem ganhou esse dinheiro? Pra quem que foi essa grana? Quando o cara fez um filme, sei lá, que bateu 1 bilhão no cinema e foi feito por inteligência artificial. Pra quem que foi esse dinheiro? Antes ele era minimamente distribuído. Pra uma única fonte. Então, aí que é uma outra contradição, né? Então, né? Isso eu tô jogando o mais sincero possível, né? E até outro ponto, assim, e que nem a gente tava falando dos filmes em película. Beleza, a gente vai até um limite da tecnologia. Até uma plasticidade, até uma artificialidade. E até o quanto a gente quer voltar pro que a gente é. Ou porque a gente tem na questão de orgânica, de humana, entendeu? Outro dia eu tava pensando, isso. né? Um amigo meu me mostrou, ele foi no museu, aí aqui as fotos da viagem e tal. Aí ele mostrou umas fotos de umas obras de arte, eu olhei pra obras de arte e eu no mesmo instante, eu perdi o interesse de ver ela, porque eu pensei assim, isso aqui poderia ter sido feito por inteligência artificial e eu não tô sabendo identificar. Se uma coisa pode ter sido feita por inteligência artificial, eu não tenho interesse de compreender o que alguém quis transmitir com ela. Tá certo, tem o cara que fez o prompt e tal, não sei o que, mas eu perco o interesse, eu sei que o negócio não foi feito por um humano. Porque a gente tende a valorizar não só a ideia, mas também a técnica. Porra, e se a técnica não foi feita por um ser humano? Isso. Eu não tenho interesse. Bom, aí eu fiquei pensando, tá, isso aí vai levar a uma pasteurização das coisas, a gente não vai mais ter interesse pelas coisas. Aí entra naquele negócio da cultura. Não, talvez a gente se aculture a outro tipo de produção. Sim, certo, perfeito. Esse conflito seja um conflito da nossa geração. É, exatamente, a próxima. Talvez a próxima já não seja mais um conflito, assim daí como quando surgiu a internet, conflito, né? Quando surgiu a internet era um conflito. É. Agora já não é mais, é uma coisa dada, né? Então, tipo, tem pessoas fluido. que... É, exatamente. Ela só... Não, é fluido, mas também tem problemas, né? Também Sim. tem conflitos, Sim. também tem questões que estão sendo envolvidas, tem várias coisas que são... Aí que tá a questão, é isso, a gente não sabe a dimensão do que a gente inventa. A gente não sabe a dimensão. E tem uma coisa na arte também, que é uma coisa que é interessante, que é a questão da experiência da criação, né? Que é o fundo da experiência da vida do artista, né? Sim, não é só a obra. Exatamente. É quem criou, é o Exatamente. caminho que ele percorreu até chegar ali. Exatamente, é. processo Exatamente. todo. Não, a inteligência artificial é capaz de gerar a obra do Van Gogh, mas ela não vai Mas não gerar... é Van Gogh. não vai gerar ele, né? Então, Gente, o papo tá sensacional, mas a gente tem que acabar o episódio porque a gente já tá mais de 1h30 conversando aqui e tem história pra muito mais, né? Mas antes de a gente fechar, novamente quero agradecer aos nossos apoiadores, Lacute Pizzas e Zó Cervejaria. E a gente sempre pergunta pros nossos convidados qual é o nome que a gente vai dar pro episódio de hoje, com base na conversa que a gente teve.
E aí é pro convidado a bola. O que vocês acham? É o nosso brainstorming. Nosso brainstorming aqui, com base no que a gente conversou. Qual seria o nome do episódio do nosso podcast, da nossa conversa de hoje? Passou muito rápido, gente. Passou muito rápido. Se for para dentro da dinâmica das redes, teria que criar algum conflito. Então, tipo, som, o que é melhor? Som, o que é mais importante? Som e áudio, sei lá. Seria alguma coisa assim, né? Se for para se enquadrar dentro desse regime das redes. O áudio é melhor que o som. Seria isso, mas... Eu gosto Pra gente fazer um clickbait. Isso, exatamente. Para se instaurar nisso, né? A gente falou bastante de tecnologia, né? Também podia ser isso. Tecnologia vai... Mas eu acho que tá mais dentro. Esse gera mais clique, né? Gera mais. Muito obrigado a todos os nossos atinados que ficaram até aqui. Se liguem que daqui a pouco tem mais episódios que vão falar muito mais ainda do mercado da indústria criativa do sul do país e que se reflete em todos os lugares do nosso Brasil e do mundo também. Até a próxima. Valeu!